Quero chamar minha esposa, a pastora Helena, e nós vamos ministrar juntos. Aplaude Jesus. Fica em pé rapidinho. Feche seus olhos. Diga obrigado, Jesus. Feche os olhos. Aleluia. Feche os olhos e comece a se misturar a essa atmosfera. Fale com o Senhor que Ele está aqui. Fala: Senhor, eu não sei o que vem, mas eu quero, eu preciso. Diga: eu quero tudo o que os meus pastores trouxeram. Diga: eu também estou alegre com isso. Diga: aleluia, Jesus. Diga: obrigado, Senhor. Diga: eu recebo por fé. Você pode aplaudir a Jesus? Tome o seu lugar. Aleluia. Recepção pode entrar. Nossos seguranças podem ficar a postos. Eu sinto que tem gente que vai ser curada hoje. Não, meu Deus, vamos parar por aqui. Amor da minha vida, inicie isso, pelo amor de Deus. Não era esse o combinado. Era sim, esqueceu já. Ai, meu Deus, eu ainda estou com sono, gente. Aleluia. Se a gente trocar as palavras aqui, vocês ajudam a gente. Sim. Não falar cuba de farinha e um saco de ovo. Muita gente ficou com dúvida, né, na última ministração sobre primícias. Mandaram lá no Instagram, mandaram no PV. Tem alguém aqui que ficou com dúvida também? Se você foi a pessoa que respondeu lá e está com alguma dúvida, eu vou pedir para... Cadê a Fabiana? Está aí? Se você tem alguma pergunta, você pode balançar a sua mão, que a Fabiana vai até você, vai anotar a pergunta e vai trazer para a gente. Hoje a gente vai esclarecer, né, todo o assunto que ficou em aberto e foi tão poderoso que a gente chegou lá em Guarulhos. E aí teve o primeiro dia, teve uma ministração, a primeira noite foi poderosa. Aí no outro dia de manhã, de novo. Aí quando foi à tarde, o nosso pastor chegou, né? E falou assim: olha, era uma palavra já para pastores, né? Amanhã e à tarde. Eu ia ministrar isso, mas chegou na hora, o Senhor falou comigo e disse: ministra sobre primícias. Aí eu olhei para a cara dele, eu disse: eu não acredito, não. Aí eu digo, eu não acredito que ele vai ministrar sobre primícias. E fiquei, né, um pouco chocada. E ele lá na hora, porque é tudo ao vivo, né? Os meninos ficam doidos com ele, porque ele é muito rápido. Então o pessoal do telão fica doido, os músicos ficam doidos para acompanhar. E aí ele disse: olha, cadê o versículo lá do sacerdote que balança o feixe? Eu não estou lembrando. E eu lá na minha cadeira me coçando, né? Levítico 23, 14, eu queria falar. Eu disse: não estou em casa, eu vou ficar comportada. Mas a palavra, né, de domingo na minha cabeça todinha. E foi incrível que tudo que ele ministrou complementou, né? Justamente a parte que ficou faltando para trazer para a igreja. Aí na hora a gente se olhou lá, aí eu e o pastor acabou de vir a resposta que a parte da Primícias 2 não é para ser uma live, é para ser o culto, para terminar o assunto, né? E teve alguém aqui que ficou com aquela sensação: poxa, aprendi algo novo, mas parece que estava faltando alguma coisa. Ficou um pouco vago, né? Teve alguém que ficou com essa sensação? No culto de domingo retrasado, sobre primícias, que a gente falou muito da parte espiritual, sobre entrega. E teve pessoas que vieram me perguntar, né? Pastor, eu não entendi por que a gente deve tirar a primícia primeiro que o dízimo. Não entendi. E a gente vai começar hoje essa palavra respondendo as perguntas.
né? E a segunda pergunta foi: por que eu não devo comer antes de entregar as minhas primícias, né? De manhã. Por que eu falar bom dia, Jesus, e começar meu dia não é primícias? Por que ler um livro devocional não é primícias? Então, hoje a gente vai desmembrar todo o assunto. Eu vou tentar, né? O Senhor me ajude. O meu sanguíneo aqui, ele fala bem rápido. O Senhor me dê graça. Para a gente trazer essa clareza para a igreja. Tá bom? Amém. Aí, para começar, pode colocar, Carlinha, o texto no nosso telão improvisado. Eu acho que sou eu que estou... Oi. Melhorou? O som está chegando bem para vocês? Gente, segura o coração, principalmente visitante. De repente alguém está pensando, mas vai falar sobre dinheiro. Calma o coração. Amém. Olha, você que perdeu parte da ministração, esse assunto começou no culto... Domingo passado. Retrasado. Foi retrasado, não foi? Foi. Aí você vai lá no Instagram da igreja e procura o início da mensagem para fazer o link legal, tá bom? Para você aprender tanto a parte espiritual, o remo sobrenatural e o remo natural, tá bom? Amém, Jesus. Então a gente vai começar a ler lá em Ezequiel 44:30. Você pode acompanhar aqui com a gente, porque tem muitos textos. E aí, se você quiser acompanhar com a gente aqui, ou anotar para ler em casa também, não tem problema. Está escrito assim: e as primícias de todos... Eu quero que vocês me ajudem. Vocês estão vendo? Dá para ver? Ou tem que baixar mais a luz? Lá no... Alguém baixa a luz um pouquinho, porque quando baixa dá para ver melhor. Sim. Eu quero que vocês contem comigo toda vez que vai aparecer a palavra todos, ou tudo, ou toda. Você vai contar aí quantas vezes vai aparecer, tá bom? E as primícias de todos os primeiros frutos, de tudo, e toda a oblação de tudo, de todas as vossas ablações, serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Quantas vezes você contou aí? 5 ou 4, né? Dependendo da versão, 5 ou 4 vezes. É 5 ou 4 vezes. E a gente vai iniciar a parte 2 de primícias falando sobre a bênção de Deus. Amém? Eu preciso que você entenda que a bênção de Deus não é o mesmo que bênçãos. As bênçãos do Senhor. A bênção de Deus é uma coisa, as bênçãos são outra. O favor de Deus é outra coisa. Poder de Deus é outra coisa. Glória de Deus é outra coisa. Unção é outra coisa. E a gente vai... agora ver na Bíblia que a única maneira de ter a bênção de Deus, né? Essa bênção aqui é por meio de uma vida de primícias. Amém? Aí você vai se perguntar assim: pastora, como é que eu sei se eu tenho a bênção de Deus? Quem quer fazer o teste para você saber se você tem a bênção de Deus ou não? Ninguém quer fazer o teste? Só 3? Quem Amém. gostaria de ter a bênção de Deus? Você vai fazer o teste agora. Coloca para mim aí, Kaila, Provérbios 10, 22. Por favor. Esse aqui é o teste. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Então, se você está debaixo da bênção de Deus, essa palavra bem aqui, ela está valendo na sua vida. Aí, se você olhar para mim e falar: não, eu estou tendo muitas dores para pagar as minhas contas. Meu Deus do céu, eu trabalho muito, eu me estresso muito, eu vivo numa correria exaustiva para mim conseguir o meu sustento diário. É sinal de que essa palavra aqui não está sobre a sua? Você entendeu? No original, alguém que está lendo na sua Bíblia pode estar escrito assim: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Mas quando a gente vai ler no texto original, não tem nem acrescentar lá, né, amor? Isso. O que está escrito no original hebraico: a bênção do Senhor é o que enriquece sem dor alguma. Ou seja, não acresce, não tem acréscimo num pouco que já tem. Não existe nenhuma dor. Amém? E aí, quando o nosso pastor fez esse confronto, né, lá, eu falei: meu Deus, será que nós estamos debaixo da bênção de Deus? Eu fiquei pensando: será que nós estamos debaixo da bênção de Deus? Né? A minha cabeça começou
a girar ali, a ficar refletindo, para saber se nós precisávamos da bênção do Senhor ou se nós já estávamos nos movendo debaixo da bênção. Você queria falar? Sim. É porque a gente tem que entender essa parte aqui, amém? Ouça bem. A minha agonia, eu quero falar. Eu vou pedir para falar aqui. Ouçam bem, gente, você tem que entender isso. Corta o meu microfone, Gabriel. Você vê aqui que não está dizendo que é uma bênção do Senhor, amém? É específica, é completamente diferente. É a bênção do Senhor que enriquece e não traz consigo dores. Isso aqui não tem nada a ver. Você pode ser alguém salvo e não terá. Você pode ser alguém, né, que assim, tá legal em alguma área da vida e mesmo assim não terá. Você pode ser alguém de oração, de jejum, de unção, seja lá o que for, e não terá. Exemplo disso, nós mesmos. No tempo da área da casa, nós tínhamos unção? Nós tínhamos poder? Vocês viam curas? Viam milagres? Derramamento do Espírito? Libertação, era o que mais tinha? Sim ou não? E mesmo assim nós não tínhamos a gente ia ministrar, curava, libertava, operava sinais e voltava para casa. A casa estava em destruição. O casamento estava em destruição. As finanças estavam em destruição. Então ter o poder de Deus não é ter a bênção. Isso é uma confusão. Tanta gente está no culto, em adoração. Deus, eu te amo. Está ok, está acontecendo a adoração. E mesmo assim não carrega a bênção. É diferente. E só é possível ter a bênção se você tiver um sacerdote sobre você. Amém? Como é que a gente chama a bênção do final do culto? A bênção sacerdotal e a bênção apostólica, porque ela vale tanto para o Velho como para o Novo Testamento. Quem entendeu o que eu estou dizendo? Nós só recebemos, eu e pastor Helena, hoje nós estamos debaixo da bênção, porque nós encontramos o nosso sacerdote. Quem entendeu o que eu estou dizendo? Sem sacerdote não existe bênção. A bênção do Senhor é o que enriquece. E esse enriquece não está falando literalmente a vida financeira somente, está falando de todas as áreas. O casamento enriquece, a família enriquece, a saúde enriquece, tudo entra debaixo da bênção. Hoje nós estamos debaixo da bênção ou não? Sim. Tão poderosa é a bênção que a gente sai daqui do Pará e lá, e o nosso pastor nos coloca como testemunho, que é muito nítido o que tinha e o que tem agora. E está abençoando outros pastores. A pastora Helena, por exemplo, agora lá em Guarulhos, o apóstolo chama nós dois, né? Eu resumi e passei para ela que ela ia ser mais enfática. E ela contou tudo o que aconteceu, assim, num resumo. Saindo de lá, pastoras procuraram ela. Eu preciso conversar com a senhora. Qual é o caminho disso aí? Eu preciso da bênção de Deus, para a glória de Deus. Continue, amor da minha vida. E a gente tem muito testemunho, né, dessa bênção. Porque na hora que o apóstolo estava ministrando sobre a bênção, que é assim, irmãos, se você carrega a humildade de Cristo, é assim, você vai saber. Quando alguém fala de um determinado assunto e você bate no peito e diz assim, não, eu já sei sobre isso. Não, nessa área eu tô top. Bora ouvir falar sobre outro assunto. Que essa área aqui eu manjo muito. Você é soberbo e orgulhoso. Amém? Porque até você pode ser o profissional nessa área, mas uma pessoa que carrega a humildade de Cristo, ela vai parar e refletir. Será que de fato eu estou andando em caminhos corretos? Será que de fato, né? Eu estou vivendo corretamente esse assunto? Então, no momento que o nosso pastor estava ministrando, eu comecei a me questionar. Será que, de fato, nós estamos vivendo a bênção de Deus? Ou isso só é uma coincidência? Satanás, ele começa a lançar pensamentos na tua mente. Igual ele vai lançar agora aqui no culto. A gente já fez essa aula, né? Na escola ministerial. Estamos em guerra. Então, na hora, eu comecei a ser atacada ali na minha mente. Não, será que a gente está debaixo da bênção? E comecei a ficar ali pensativa, né, remoendo sobre o assunto. E foi tão incrível que a gente combinou, né? A gente vai tentar ministrar tudo. Ministrar e dar os testemunhos, né? Vamos fazer esse paralelo. Espero que a gente consiga, que o Senhor nos conceda a graça e o Espírito Santo ele vai falando aí com você o que a gente não conseguir falar daqui. Amém? Amém. Deixe seu coração aberto para ouvir. E aí a gente pega, viaja, né? No dia 13... depois do jantar. E aí, no dia do jantar, a gente viajou, chegou lá em Brasília. Chegou em Brasília, depois fomos para Guarulhos. E aí, de manhã, Elizabeth pega e fala assim, Elizabeth, manda uma mensagem lá para o pessoal do hotel e pergunta assim sobre o link das diárias.
Aí ela pegou e mandou a mensagem, né? Isso eu indo já de Brasília para Guarulhos. Aí ela pega e manda um áudio. Olha, eles não aceitam cartão virtual. E a gente chegando em Guarulhos e eu, meu Deus do céu. Sabe assim, me deu um gelo na minha espinha. E não falei nada para ele. Ele jurando que o hotel estava tudo organizado. Eu fui saber depois que ela estava indo com um cartão de crédito que passariam daqui e não tinha dinheiro para pagar o hotel. Eu não falei nada, porque eu, graças a Deus, o Senhor tem me ensinado a ser uma mulher virtuosa. Amém? E eu pleno, estamos ricos. Se você é uma mulher que reclama muito e enche a cabeça do seu marido, venha para a experiência do lar, amém? Aleluia! Aqui você vai aprender. E aí, misericórdia, homens. Vocês podiam menos glorificar, né? Mandar as esposas para essa melhora. Dia 22 de junho, viu? A primeira aula do Experiência do Lar. Sábado, próximo sábado. Eu acho que vai ser o próximo sábado já. E aí eu lá, né, a gente pedindo o Uber. E aí eu disse, meu Deus. Falei, Elizabeth, nós vamos dormir na rua. E ele lá, todo alegre, já que já ia para o hotel, banho, já ia para o evento. E eu, meu Deus, como é que a gente vai pagar o hotel? Aí eu falei assim, Elizabeth, pergunta para ele se ele aceita pagar quando a gente sair. Aí ela ligou para lá, não, só aceita pagar na entrada. Aí eu, misericórdia. E ela no celular e eu perguntando na ida no Uber, já tá certo qual é o hotel que a gente vai? Pelo amor de Deus, qual é? Não, já tá tudo bem. E eu entendi agora ela todo tempo. E eu no celular. Aí eu, Jesus. Aí eu falei assim, Senhor, eu não vou pedir dinheiro de ninguém. Porque se tu é o Deus que supre a minha vida, tu vai dar um jeito. Se foi tu que enviou a gente para cá, tu vai fazer alguma coisa, vai fazer algum milagre. E aí, chegando lá, eu abri a conta dele da Caixa, tinha um valor que seria quase a metade, né, das diárias. E eu disse, tá, mas ainda está faltando. E aí, corri para a irmã Fabiana, a gente rapou a conta da igreja. Cadê a irmã Fabiana? Aí a irmã Fabiana, pastora, tem que pagar a internet, não sei o quê, não sei o quê. Irmã Fabiana, ou nós vamos dormir na rua, ou a gente paga o hotel. Mais ou menos assim, ó. Se os pastores não voltam, não vai ter mais igreja. Então paga logo esse hotel. Aí conseguimos pagar, né? Pagamos o hotel e entramos. Aí quando chegou lá dentro, ele morto de alegre, eu falei assim, amor, pois é, vamos conversar. Olha, deu errado o hotel era para ser assim, né? No cartão, e não deu certo. Tarará. Nós estamos sem dinheiro nenhum. Meu Deus. Nenhum. Então a gente da vai... caixa da Nubank zerado. Eu falei assim, nós estamos sem dinheiro nenhum e a gente vai jejuar. Se der comida para nós lá no evento, a gente come. A bênção é não pode eu falei assim para ele, tu não pode tomar nenhuma água desse hotel. E eu com sede, o frigobar cheio de... Aí eu falei... A bênção é que esses encontros de pastores, eles fazem, né? Isso. Se vocês verem no encontro tinha de pastores lá, que passa lá e filma a gente, o meu prato é o maior lá. Aí eu falei para ele assim, falei, olha, a gente é nacionário. Nacionário é jejuar 3 dias de boa, não sente nem cosquinha. E aí eu disse, nós vamos comer lá no evento, lá. Se derem comida, se derem água, nós carrega e traz. Eu comi combinando com ele, né? Aí tá, a gente foi pro evento, né? Aí eu consegui um crédito muito doido, cadastrei no aplicativo do Uber, que era para poder ficar passando o Uber, né? O transporte, porque lá do hotel pro lugar do evento dava 30 e poucos minutos, fora o engarrafamento, né? E eu disse, olha, pelas minhas contas, o do Uber a gente consegue ir e voltar. O hotel tá pago, nós vamos jejuar, vai dar tudo certo. Gente, muita fé, hein? E a gente, tudo combinado, né? Aí... Eu dizia assim, ó, tô nem vendo, vim buscar água, nem que volte morrendo. Não, e eu ri tanto dele, porque ele chegou no hotel todo alegre, né, para se arrumar, para ir pro evento. Aí lá, o hotel de lá, tinha um monte de coisa assim numa bancada, e ele passando e olhando. Eu, você não pode tocar num chiclete desse. O Trident era 25,50. Eu disse, você não vai tocar num chiclete desse. E aí foi muito engraçado, né? As pessoas podem até perguntar, mas pastora, como é que você viaja sem dinheiro? Irmão, teve o jantar de casais, né? E tudo que eu faço, eu gosto de fazer com excelência. Então, eu estourei tudo que eu tinha na minha conta, o que tinha na conta da igreja. O valor da inscrição não cobriu tudo, né? Não cobriu. Eu acho que, pelo nível, você viu que não cobriu. Você teve essa percepção, os casais? E a gente fez aquilo para abençoar mesmo os casamentos, né? E aí eu disse, eu não estou nem aí, vamos lá, nós somos doidos mesmo.
E aí chegou o primeiro dia, a gente foi para lá, né? Aí na hora que o pastor falou assim, olha, antes da ministração, a gente vai lá para o café da área VIP. A área VIP só é para os pastores que são da cobertura, né? A gente ganha uma pulseira dourada. E aí eu disse, amor, é o café, vambora. E nós saímos correndo. Come logo, isso aqui já é almoço, merenda e janta. E aí a pastora que estava do meu lado ria tanto de mim, a pastora Jaqueline, né? Porque ela não sabia de nada, mas eu acho que pelo espírito ela percebeu que tinha alguma coisa anormal. E aí a gente foi, e haja comer. Eu acho que eu fui 10 vezes na mesa e voltei do lanche, né? Porque lá o povo é tudo chique. Come só um trenzinho assim, deixa no prato e fica aquela mesa assim, enorme de comida, né? Eu disse, aonde já que eu vou deixar estragar esse monte de comida? Ia lá e voltava, ia lá e voltava. E aí começou. Aí quando terminou tudo, né? O pastor Walter pega e diz assim, vocês vão de quê pro hotel? Vocês estão em qual hotel? Olha, o hotel de vocês não é tão longe do nosso, eu vou levar vocês. Aí ele, não. Irmãos, sanguíneo na minha vida é um teste. Não precisa, pastor, não precisa. Não precisa, pastor, vai dar trabalho para você. Precisa sim, pastor, obrigado, nosso hotel é assim, ó, tá aqui o endereço do hotel. E ele lá, não precisa. Eu preciso, já estou dentro desse carro. Aí a gente chegou lá, né? Chegou no hotel. Aí deu 2 da manhã, ele com fome. Meu Deus, amor, tô com muita fome. Aí do nada ele abriu a conta da Nubank. Ele, olha, caiu R$150 aqui, não sei da onde para mim. Aí eu disse, foi mesmo. Aí eu disse, dá para te comprar uma comida para te comer. Aí ele, será que eu compro? Eu disse, nós já estamos aqui mesmo, lascados, então mais um pouco não vai mudar nada. Aí ele ligou para a recepção do hotel, né? Pediu uma comida lá. Aí ele disse, olha a comida... Pose de rico, menino. Por gentileza, aí ele disse assim, olha, a comida deu 98. Eu digo, nós temos 52. De saldo. De saldo. Aí eu rindo, ele comeu igual um desesperado, né? Eu fiquei só olhando. Aham. Não, eu ataquei o prato dele. Dessa vez foi ela. Não, pede só pra ti que eu não quero. Quando chegou, comeu mais do que eu. Eu ataquei o prato dele. Aí foi engraçado. Aí a gente comeu e tudo. E a conta lá no hotel, né? Eu disse, Deus nos ajuda, Senhor. Aí no outro dia de manhã, o pastor pega e liga. Eu vou aí buscar vocês no hotel. Aí ele, não, pastor, obrigado. Obrigado, já vou me aprontar já. Aí ele foi, buscou a gente, deixou no evento lá. Aí teve comida de novo, a gente comeu de novo no evento. E eu lá toda alegre, né? Até que chegou a parte dessa ministração. Foi. Então você imagina, você viajar para um lugar sem dinheiro, tá aperreado. Eu saí daqui, eu deixei o talão de energia, vai vencer, né? Da igreja, está por pagar. Tem parcelas da igreja a vencer. E nós lá, em Guarulhos, no treinamento de pastores. Né? Até você que é o Satanás e está assistindo a gente, já fica por dentro, tá bom? Que você sabe, né, que tem gente perseguindo a igreja, que ficam falando um monte de besteira e não sabem dos bastidores. Você que está nos assistindo, você já está sabendo. Que eles assistem as lives. Não sei porquê, amam assistir a gente, né? Inclusive, eu botei no meu status ontem, me explica como é que é isso. Tu não gosta de alguém e fica assistindo as coisas dela. Não é estranho isso? Você concorda comigo, igreja? O nome desse espírito, não vou falar, mas você sabe o que é, outra né? pregação. É outra ministração. Então, a gente lá nessa correria, aí o nosso pastor começa a ministrar a bênção de Deus. Eu falei, meu Deus, será que nós estamos debaixo da bênção de Deus? Nós estamos ferrados, amor, aqui. E eu rindo, né, e pensando com ele sobre tudo. Aí, do nada, ele pega e diz assim, amor, eu queria ofertar R$500 para o apóstolo hoje. Agora comigo, é a minha vez. Vai, conta. A gente, desse jeito, ele queria ofertar R$500 para o apóstolo. Escuta. Porque a gente estava debaixo da bênção, amém? A bênção não necessariamente significa que você vai estar com a conta sempre abarrotada de dinheiro. Mas significa que uma palavra da sua boca vai produzir. Amém ou não amém? Então a gente com as contas zeradas, aí o apóstolo começa a ministrar, que é o nosso pastor, e ele diz, eu quero impor as mãos sobre vocês hoje, eu vou orar por vocês. E ele ministrando premissa, a bênção de Deus. E quem está com o coração no Espírito começa a desejar fazer, querido. Amém ou não amém?
É muito simples. Quem não está com o coração no Espírito, rejeita. Eu acho que não é de Deus, não sei o quê. Tudo bem. Agora, quem está com o coração ligado no Espírito Santo, deseja fazer. Amém? E se tem uma coisa que Deus vai prover, é primícias para a nossa vida. Primícias de tempo, primícias da saúde, primícia financeira, primícia da família, primícia de tudo. Porque só tem uma forma da bênção vir, se nós tivermos primícias. Então eu estava sabendo que tinha algo poderoso para chegar, mas eu precisava primiciar. E as contas zeradas, primicia como? E eu olhei para ela, falei, entre em acordo comigo. Ela disse, eu entro, o que é? Eu falei, eu quero primiciar agora, R$500 para o nosso pastor. Eu só não vou falar mais, não sei nem porquê, mas eu vou, R$500 vamos primiciar agora. Ela disse, amém. E eu fui no celular, na conta da Caixa, na fé. Quando eu abri, tinha 1.000 e pouco. E aí ela já assustou, pegou o celular, não, que isso, menino, e foi ver onde caiu. Eu já pensei que era o Pix errado. Caiu o Pix errado nessa conta. Caiu uma oferta pra gente da Suíça. 1.000 e poucos reais. Aí nessa hora o apóstolo ministrando, ele veio bem na nossa frente, né, conversando com a gente, rindo, contando alguma coisa a nosso respeito. Aí a gente com o olhar já estatalado, apóstolo. Ele, o que foi? Vocês já vão esvaziar as contas de novo? Vocês vivem ofertando por fé. Brincando, né? Todo mundo rindo. Falei, apóstolo, eu desejei agora ao primiciar R$500 e acabou de cair. Ele falou, meu Deus. Aí já virou testemunho para todos os pastores lá. Entregamos. E quando a gente entrega, amém, já entregamos ali num Pix, né? Pegamos o envelope. Por isso que a gente foi o último a receber a oração, porque estava acontecendo isso quando todo mundo estava. Aí o pastor que está atrás da gente bate a mão assim no meu ombro, pastor. Peraí, e eu lá alegre, eu falei, ele vai primiciar 500, é. Com 500 eu pago a conta do hotel e nós volta para casa. Tranquilo. Toda alegre fazendo as contas na cabeça, né? Aí já estava assim, ó, chegamos sem dinheiro, vamos voltar com o dinheiro sobrando, amém? Já estava bênção, sim ou não? Aí o pastor que está atrás assim, ó, bate no meu ombro e diz, pega aqui meu celular e coloca o seu Pix. Aí eu, essa vez eu não falei, não precisa. Desbloqueado. Só que eu sou meio, né, meio como é que chama? Retraído, com essas coisas, né? Eu tenho esse negócio dessa vergonha. Mas aí essa hora eu meio com vergonha coloquei lá meu CPF, era o Pix, passei para ele. Ele completou o Pix, bateu no nosso ombro e disse assim, ó, oferta aí, ó, de 1.000 e pouquinho para vocês, tá? E foi saindo. E eu fiquei assim, meu Deus do céu. Na hora a primícia foi respondida, né? Fiquei chocada. A primícia vai responder a nossa necessidade, querido. Qual era a nossa necessidade no momento? Financeira, sim ou não? A primícia vai responder a sua necessidade. É o casamento, é a família, é os filhos, é a saúde. Primicistas são abençoados. É por isso que você viu na volta, a gente foi passear lá no Congresso Nacional, querido. Comemos num restaurante lá em Brasília, né? E trouxemos até, foi tanta da comida, trouxemos na marmita no avião. Porque fomos abençoados. Mas nós rodamos tanto, eu só não queria ver o Lula, mas o resto... Eu queria ver... E passeamos, e foi uma bênção, amém? Não. Agora, chegou, porque houve o desejo do coração. Você entendeu como é que Deus faz? E houve a entrega e houve o retorno, sim, amor? E foi engraçado que na hora que caiu, que ele entregou, né, os 500, foi muito engraçado. Que aí quando o pastor, eu nunca vi o pastor na minha vida, não sei nem quem é aquele homem, que ele não é da cobertura, porque ele não tinha pulseira dourada. Por isso que eu sei que ele não era da cobertura. Aí eu fiquei assim, estatalada. E quando acabou o evento, cadê a Vitória? Aí eu falei assim, Vitória, em nome de Jesus, me manda teu Pix. Ela disse, o que foi? Deixa eu pagar logo a fatura. E saí pagando coisas que estavam vencendo, né? Cartões, algumas coisas da igreja. Aí ela, por que esse seu desespero? Eu disse, me manda o Pix agora, que Deus está fazendo um milagre. Aí eu, Elizabeth, manda o Pix, deixa eu pagar a conta tal. E ela rindo, eles não estavam entendendo nada. Eles ficaram assim, como assim? Né? E foi muito engraçado. E nessa hora que o nosso pastor estava ministrando sobre a bênção de Deus, eu contei isso para você entender o cenário. Amém? Porque às vezes você não tem coragem de fazer certas coisas porque você quer que o cenário esteja todo bonitinho, tudo arrumado, para poder você fazer tal coisa, né? Para você criar coragem de fazer tal coisa, você quer que esteja tudo na tua frente, tudo organizado. E isso os ímpios agem assim, os filhos de Deus não. A gente precisa sentir segurança. Isso. E fé não é segurança. Fé não é segurança, né? Fé é você ver o abismo e pisar, crendo que Deus vai botar o chão ali. Isso é fé. Então, na hora que o nosso pastor estava ministrando sobre a bênção de Deus, e aí ele começou a ministrar. Olha, você que é um pastor vagabundo, e não sei o quê, fecha a tua igreja. E dá-lhe nos pastores lá, né? E eu, meu Deus,
Você não tem que ter medo, não, né? Falando sobre primícias. Se o teu povo está primiciando na tua vida, são eles que vão ser abençoados. Então, você não pode ter vergonha de receber e falar sobre isso, sobre finanças, porque é assim que Deus fez para que o povo receba. Aí, na hora, eu comecei a me questionar. Eu falei assim, amor, será que a gente é pessoas confiáveis? Na hora, eu comecei assim com ele, né? Será, meu Deus, que se alguém ofertar na nossa vida, Deus vai responder? E aí, eu ali, né, naquela loucura, pensando. Aí, na hora, o pastor pega... Nessa hora, irmãos, estava uma fila enorme, assim. Todo mundo de pé, levantando para ofertar para o apóstolo impor mãos. Que já acho que esse pastor vem do nada, dos cafundó do Judas, e oferta, fora da fila. Por exemplo, ninguém falou, o nosso pastor não falou, olha, levantem uma oferta para esse casal. Ninguém falou, você entende? E no momento que eu estava em conflito, digo, será realmente que nós somos essas pessoas que carregamos a bênção de Deus, que quando alguém plantar na nossa vida as pessoas vão colher? Comecei a ficar com essa dúvida. E o Senhor vem na hora e responde, tipo assim, instantaneamente. E na hora eu saí dali assim, voando, né? Eu disse, Senhor, obrigada. Porque é tão ruim você fazer as coisas com dúvida. Não é verdade? É verdade. Se teve alguém que casou aqui com dúvida, é ruim, né? Demais. E teve um detalhe, que na entrada desse dia, eu passei na Exos Story, né? E eu queria 2 camisas, estou com uma hoje, ó. E sem dinheiro, né? E eu passei lá e vi, gostei, eu quero levar uma branca e uma preta. Eu falei, a pastora. Aí a pastora me olhou, tipo, se tu tiver... Ela falou assim, né? Se tu tiver dinheiro, compra. Rapaz, se tem uma coisa que me dá é ser desafiado. Mas assim, essa vez foi pro bem, né? Eu falei, na volta eu vou vir e vou comprar 2, bora. E sem dinheiro. Quando chega a bênção pra gente, eu corro lá na Exosé Story. Me dê essa aqui agora que eu vou comprar 2. Ainda dei de presente uma pro pastor Walter. O pastor que dava carona pra gente. E aí foi bênção. Você entendeu? Como é que alguém diz, eu vou comprar tal coisa sem ter como? Quem entendeu o que eu estou dizendo? Vocês veem que a situação era improvável, mas nós tínhamos amém. Porque o cenário fechou, né? Havia um profeta, um sacerdote, havia um desejo de primiciar e houve primícia. Impossível não haver milagre. Essa é a conta fechada da palavra de Deus, amém? A gente precisa começar a se mover nisso. A gente entra na parte agora do que acontece. Sim. Porque observem bem, qual que é o texto que a gente separou aí, amor? Tem milhares aqui. A palavra primícia vai aparecer no Velho Testamento, em grego, aliás, no Velho Testamento e no Novo Testamento em grego, é as palavras bikurim e terumã, não é isso? Que significa a oferta alçada que chega para o sacerdote comer e abençoar. Quem entendeu? Amém. Ouça bem, talvez algumas coisas não estão destravando porque você não tem uma vida de primícia. Amém? É um fator determinante, Deus estabeleceu desde o Éden. Não era necessário se não houvesse pecado, mas houve pecado. Quem foi o primeiro que aparece primiciando? Quem lembra da última ministração? Abel, amém? E fora que, antes mesmo do pecado, Deus pediu primícia para Adão, sim ou não? Coma de tudo, só não coma da árvore que é minha. Não toque nas primícias, senão vai dar BO, vai dar problema. Então você pode estar aqui hoje, você pode ser alguém que já está salvo, alguém que sente a presença de Deus, alguém que não sei o quê, e parará, alguém que é dizimista. Alguém que é dizimista, mas o fator determinante para a bênção é primícia. Amém? Primícia. Por quê? Escute bem, nós não estamos dizendo que isso aqui tem alguma coisa a ver com salvação, sim ou não? Ah, pastor, então agora tem que pagar para ser salvo. Tem nada a ver, você pode ser salvo e não estar vivendo vida abundante, amém? Amém? Literalmente você pode ser salvo e não estar vivendo vida abundante. Por quê? Ah, mas eu dizimo. O dízimo é para manutenção das 4 paredes da igreja. Quem entendeu o que eu estou dizendo? Agora a primícia é para o sacerdote. Eu vou falar igual o apóstolo falou lá no encontro de pastores. Então vá lá, dizime na igreja e bata a cabeça na parede para a parede te abençoar. Fique lá, me abençoe. Deus é tão maravilhoso que Ele criou 7 princípios pelo menos para que haja a bênção sobre nós. Combinado, não tem como mudar. Errado. Agora, uma vez os sacerdotes comendo a primícia, nós podemos impor as mãos e liberar. Amém? A primícia é para quem? Irmão, eu vou falar um negócio para você. Nós estamos num problema sério. Porque nós vamos mudar, escute o que eu estou dizendo. Nós vamos mudar a cultura eclesiástica do Pará. Amém, Jesus. Amém? Quando eu digo nós mesmo. A nação do Espírito Santo vai ser um exemplo da bênção de Deus nesse lugar. Quem entendeu?
Então, qual que é a sua necessidade hoje? É o casamento. Aí você fica pedindo oração e nada acontece, ou não? Porque não é uma vida primicista, uma vida de primícia. E é tão poderoso. Qual que é o versículo? Coloca para mim aí. Na verdade é o primeiro que a gente usou, Cailinha. Você lembra aí? É o 44? Pode ser. Ou é... Ai, meu Deus. Não, aqui ó. Pode usar. Cadê? Ezequiel 44:30, filha, por gentileza. Ouça bem. Exatamente. E as primícias de todos os primeiros, de tudo, e toda oblação. Oblação é oferta sólida, e libação, oferta líquida. Amém? E todas oblações serão dos sacerdotes, também as primeiras, aqui de novo, primícia das vossas massas, dareis para que faça repousar. Amém? Eu dou para e quem vai fazer a bênção repousar? Vocês lembram que a pastora ministrou aqui a Ageu? E a palavra dizia: a minha casa está em assolação. Quem morava na casa do Senhor eram os sacerdotes. O que literalmente está escrito em Ageu é: os meus sacerdotes estão perecendo, por isso vocês estão perecendo. Quando diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, não está falando de 4 paredes, está falando da bênção sobre os sacerdotes. Porque as 4 paredes não podiam liberar sobre Israel, mas os sacerdotes de Deus sim. Quem entendeu o que eu estou dizendo? Então literalmente o povo estava preocupado com as suas coisas, esquecendo dos ministros de Deus. E por isso começaram a receber salário num saco furado. Quem entendeu o que eu estou dizendo? Os sacerdotes da casa do Senhor são quem podem abençoar, que revestidos de unção podem fazer isso, do poder da autoridade. Não somos os perfeitos, mas somos quem o Senhor escolheu. Quem entendeu? Amém ou não amém? Às vezes, você quer fazer, mas o pastor tem que ser perfeito. Não é assim que funciona, segundo o Senhor. Amém? Isso é tão poderoso que é um mandamento que a Bíblia chama em seguida de perpétuo. Perpétuo significa vale para o Velho e vale para o Novo Testamento. Não muda, imutável. E é uma lei natural. E é uma lei natural. Por quê? Quem já passou ali na Curuaúna, que tem aquelas plantações, é milho e soja, né? Já passaram? É isso? Tem? Se você for lá, próximo da colheita, pode fazer esse teste. Qualquer Google que você der agora vai mostrar isso. Quando está para amadurecer, tem uma parte da plantação que fica maior. Quem que já viu plantação? Quem que já viu? Já viram? Vocês já viram esse fenômeno? Tem uma parte que fica mais alta lá. Amém? Isso é desde o princípio. Essa parte mais alta é a primeira parte da plantação que amadurece primeiro. Porque Deus estabeleceu que a primeira parte da plantação era para quem? Para ir para quem? Para o sacerdote. Então, desde o início Deus estabeleceu: vocês vão plantar, porque era a forma de ganhar dinheiro na época, né? Ser abençoado na época. Mas quando amadurecer as primícias, colhe logo e dá para os sacerdotes. Aí você pergunta: e aí é isso que vai santificar o resto? É a resposta, né? De quem mandou lá no Instagram. Isso. Por que eu tenho que tirar a primícia antes do dízimo? Eu não entendi. Por quê? Por que eu devo tirar a primícia primeiro, receber a oração e depois dizimar? Por quê? Essa é a resposta. E a resposta é porque a primícia é o primeiro. Vem primeiro que tudo. Amém? Então, quando não havia o colher da primeira parte para dar para o sacerdote, aquela primeira parte, como amadureceu primeiro, também apodreceria primeiro. E o que acontecia com o resto da plantação? Se perdia por completo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Gente, segura aí, que o final dessa palavra vai estourar você aí por dentro, igual aconteceu com a gente. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Quando eu digo estourar, eu estou falando de uma implosão, explodir para dentro. Amém? Se você vai lá na Cargill fazer um teste, fala, se você tem contato, me vê um contrato aí de compra e venda de colheita, né, e de safra. E lá no contrato da Cargill aqui, empresa de produto alimentício que trabalha com plantação e colheita. Ela vai estar assim, entre 4% e 6%. Ritual que você está fazendo. Religioso. Você abre ali, leu, botou o checklist, já li. Bom dia, Jesus, eu vou me embora cuidar das minhas coisas. Isso não é primícias. Isso é um ritual. Amém? Uma vida de primícias é o quê? É entrega. É eu entregar o meu primeiro a Deus. É você ter aquela consciência de acordar de manhã e dizer assim: meu Deus, eu acordei. Eu estou respirando. Eu tenho saúde.
Hoje o Senhor me deu mais uma oportunidade de glorificar o nome dEle. Senhor, né, com argumentos vazios. Não, eu não tenho tempo, Jesus, porque esse casamento foi tu que me deu, esses filhos foi tu que me deu, esse trabalho foi tu que me deu, por isso que eu não tenho tempo. Né? É como se a gente olhasse para o Senhor, que é o dono do tempo, e falasse: olha, dono do tempo, eu não tenho tempo para ti. Né? O meu tempo é meu. Então, por que você lê um devocional de manhã não são primícias? Porque o que a Bíblia diz, quando a gente vai para a palavra de Deus? Que Deus ele se revela para aquele que busca de todo o coração. Aí você tem essa desculpa e diz: ah, não, eu leio um devocional porque eu não entendo a Bíblia. Eu leio a Bíblia e não entendo nada, pastora. E por isso que eu gosto de ler uma coisa lá no Facebook, um devocionalzinho besta, um negócio assim. E para mim está tudo bem. Irmãos, isso não é alimento. Isso pode ser uma complementação, uma vitamina. Agora, alimento não é. Porque se você tem essa desculpa e diz: ah, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo, é porque você não está buscando a Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que busca, encontra. Busca até encontrar, busca até entender. E se eu quero entender alguma coisa, eu vou atrás de saber. Eu vou pesquisar, eu vou estudar, eu vou perguntar, eu vou buscar até entender. Porque Deus ele só se revela para quem busca Ele de todo o coração, de todas as suas forças, de todo o seu ânimo. A Bíblia diz, quando Jesus é questionado, né, se ele queria pão, no momento ali onde ele estava tirando para primiciar o Senhor no deserto, o que ele responde? Que nem só de pão viverá o homem, mas nós vamos viver pela palavra que procede da boca de Deus. Por que eu não como antes de entregar minhas primícias? Porque primeiro eu alimento. Como chegou agora. Uma prática gourmetizada, né? E isso, se tem uma coisa que falsos pastores ou pastores rasos estão fazendo é tornar conveniente a busca a Deus. A Amém? hora que quer, do jeito que quer, e nós entendemos do culto retrasado que Deus só recebe do jeito que Ele escreveu. Ele só vai receber se for o primeiro, se for o resto Ele não quer. Se for o resto, não dê. Porque você vai estar jogando tempo fora, dinheiro fora, vai estar jogando sua vida fora. Deus só aceita se for o primeiro, a primeira parte, com honra. Porque sim, primícias é honra. Você separar o que é primeiro para Deus é honra. E o que acontece, eu pensava que Satanás trabalhava para roubar o nosso tempo. E não é. Amém? Satanás trabalha para uma primícia desde o dia que a gente entregou tudo para viver totalmente para o Senhor. Quem entendeu o que eu estou dizendo? Nós vivemos primícias 24 horas por dia para a glória de Deus. Agora Satanás está roubando as suas primícias. Se ele rouba as suas primícias, ele vai é a porta de entrada para todas as outras áreas. E a Bíblia chama de soberbo e orgulhoso o não primicista. Por quê? Porque aquele que não primicia está dizendo: eu sou autossuficiente, não preciso da mão do Senhor. Eu não preciso da bênção de Deus. Não preciso da bênção de Deus. Eu me garanto sozinho. Aí alguém diz: mas eu não sabia disso. Agora você está sabendo. Mas Satanás já sabe isso desde o início. E ele não tem. Diga assim, ó: demônio. Diga Satanás. O capiroto. Seja lá o que for. Não tem senso de justiça. Ele não vai chegar na sua casa: ah, não primicia não? Não, então não vou poder tocar. Desculpa. Não, nem sabe. E vai lutar para que você não alcance essa revelação. Quem entendeu o que eu estou dizendo? Vocês veem que nós implantamos primícias e começou meio, né? E agora está crescendo, está fluindo. E é extremamente importante. É o jeito de Deus. A gente pode ir para as histórias agora? Quais histórias? A primeira, nós temos duas histórias bíblicas que revelam primícias e resultados. Deixa eu só fechar o texto. Perfeito. Abre para mim, Kaila, Malaquias 3:8 e depois Números 18:8. Você sabia que na Bíblia existe 24 tipos de terumãs, que são primícias? 24 tipos. Se você pesquisar, você pode baixar aquele dicionário Strong ou a Bíblia, e lá você vai ver que a tradução lá está correta. Você vai ver que toda vez que aparecer a palavra, vai estar escrito assim, ou bicurim ou terumã, que é o significado para primícias. E quando a gente lê Malaquias 3:8, aqui, a nossa tradução na língua portuguesa está errada. Porque aqui está escrito assim, ó, nos dízimos e nas primícias. O original é primícias. Né? E infelizmente, a tradução da nossa linguagem não está correta. Então, já dou uma dica para você baixar esse dicionário, essa Bíblia, que vai te ajudar muito você entender o contexto original. E está escrito lá em Malaquias 3:8, né? Roubará o homem a Deus?
Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas primícias. Quem estava roubando aqui? Quem era que estava roubando? Os sacerdotes, não eram? Que estavam à frente, com a carinha de ovelha, mas eles eram Satanás. E por causa do roubo deles, todo o povo estava perecendo. Justamente porque funcionava, o povo primiciava para sacerdotes, e os sacerdotes tinham que primiciar para o sumo sacerdote. E dar uma essa parte, primícia, né? não estava chegando no final. Eles estavam roubando a parte, né? Por exemplo, chegava no templo os dízimos. Dos dízimos, eles tinham que tirar 10% para entregar, né? Os levitas tinham que tirar 10% para entregar para os sacerdotes. A primícia era a mesma coisa. E nessa transação dos levitas para os sacerdotes, estava havendo o quê? Desvio, roubo. E por causa disso, todo o povo estava perecendo. Todo o povo estava sendo amaldiçoado. Essa é a importância da gente escolher uma boa igreja. Um bom pastor, um verdadeiro pastor. Porque às vezes você vai pegar todo o recurso que Deus tem te dado e vai plantar numa terra infértil. Numa terra que você não vai colher nada. Porque nós lemos em Romanos 11:16 que se as primícias forem santas, todo o resto vai ser santo. Agora imagina você primiciar na vida de um capeta. Pensa. Vai colher o que está na terra. O que você vai colher dessa vida? Se tem algum visitante aqui que congrega numa igreja, que você tem um pouco de dúvidas sobre os seus pastores. Imagina, irmão, o que tu vai colher daí? Para e pensa. Porque eu sempre digo, se você tem dúvida dos teus pastores, procure outra igreja. Procure pastores em quem você vai confiar de verdade. Amém? Aleluia. Porque a gente não tem que estar em lugar onde a gente tem dúvidas. A gente tem que estar num lugar congregando onde a gente tem certezas. Amém? E ponto. E aí, Carlinha, abre para mim Números 18:8. Por favor. Irmão, votei um leão, eu votei. Vou rugir aqui. Olha o que está escrito aqui, ó. Disse mais o Senhor a Arão: eis que eu te tenho dado a guarda das minhas ofertas alçadas. O que são ofertas alçadas? Primícias. São o quê? Primícias. Com todas as coisas santas dos filhos de Israel. Por causa da unção, as tenho dado a ti e a teus filhos, por estatuto perpétuo. Então, quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente é confrontado, né? Porque até agora, parece que eu estou ouvindo pessoas. Tá, mas vocês só estão lendo coisas do Antigo Testamento, pastor. Não estou vendo nada no Novo Testamento ainda. Que conversa é essa de enganar besta? Né? Aqui a gente fala logo a verdade rasgada, amém? Amém, igreja? Amém. Aí eu quero que você abra a Bíblia, Kaline, em 1 Coríntios 9:14. Você vai começar a enxergar primícias no Novo Testamento. Amém? Olha o que está escrito em 1 Coríntios 9:14. Enquanto a Cairinha abre, quem está sentindo desejo no coração? Eu acho que vai destravar alguma coisa. Aleluia. Se 2 ou 3 entender, bênção. O que Satanás tem feito hoje, né? E a gente viveu um pouco disso no começo do nosso ministério, acho que há 8, 9 anos atrás, de trabalhar para manter o ministério. Satanás coloca um coração no pastor de autossuficiência. Ele diz: eu não preciso de generosidade, de caridade de ninguém para viver. Eu vou trabalhar, ter meu dinheiro e cuidar da igreja, vou manter a igreja. Você já ouviu esse discurso de algum pastor um dia? Que eu já falei isso há muitos anos atrás. A gente fala certas coisas atraindo maldições para a nossa vida, porque você quebrar uma ordem de Deus, você desobedecer uma ordem de Deus é maldição. E o que a Bíblia diz? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Agora você imagina o tanto, né, de pastores, o tanto de igreja que tem perecido por causa de uma quebra de obediência. Você vê primícias aqui. A Bíblia deu uma ordem clara. Eu separei só um texto. Se você for olhar o Novo Testamento, você vai ver vários textos. Que aquele que Deus separou para o ministério integral, ele deve ser honrado com dupla honra. Aí você vai lá abre lá para mim, Carlinha, acho que é Filipenses 4. Não, pera lá. Gálatas 6:6. Dá uma olhadinha para mim. Tem bastante texto aqui. Gálatas 6:6. Olha o que está escrito em Gálatas 6:6.
E o que é instruído na palavra, no caso aqui na igreja, quem está sendo instruído na palavra hoje? Diga assim, sou eu. O que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Resumindo, aquele que é aluno vai repartir o seu ganho com o seu professor. Você entendeu? Porque a gente está alimentando vocês com coisas espirituais. E isso possibilita vocês para ganharem coisas materiais. E a Bíblia deu uma ordem. O problema é que a gente desobedece à ordem de Deus e acha que está abalando. Não é isso? Nós recebemos uma ordenança do Senhor. Aí você pode até dizer, mas apóstolo Paulo fazia tendas. Apóstolo Paulo, ele não queria ser peso para a igreja porque ele tinha vergonha na cara dele. E não sei o que, não sei o que, não sei o que. É tanta burrice, irmão. Nunca leu uma Bíblia. A verdade é essa. Nunca leu uma Bíblia na vida. Porque se lesse a Bíblia, iria descobrir que o apóstolo Paulo estava confrontando a igreja, que sustentava todos os outros apóstolos, e ele que trabalhava igual um ego velho, todo dia no sol quente, não era sustentado pela igreja. Ele tinha que fazer tenda para se suprir. Vai ler o texto. Leia o texto. Porque se você tira um texto de contexto, vira pretexto para você fazer as suas maracutaias. Agora leia o texto todo. Veja o que está escrito no texto. Abre lá, Carlinha, em Provérbios 3:9. Vamos lá, tem muitas primícias na Bíblia. E depois eu quero que você abra a Bíblia lá em Filipenses 4:17. O que está escrito aqui? Vamos ler junto? No 3. 1, 2, 3. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os seus ganhos. O que é isso aqui? Primícia. Primícias. Abre para mim, Carlinha, Filipenses 4:17. Depois tu passa para o 18. E foi tão incrível que o meu pastor ministrou isso aqui. Eu já tinha ministrado na igreja, mas eu não tinha a revelação completa. E ele tinha, graças a Deus. Você lembra que domingo passado eu ministrei isso aqui na oferta? Quem lembra? Olha o que está escrito aqui, ó. Não que procure... Volta no 16, filha. Rapidinho. No 16. Porque também, uma e outra vez, me mandastes o necessário a Tessalônica. Apóstolo Paulo, nesse texto, está agradecendo a igreja de Filipos por socorrer ele lá em Tessalônica. Você entendeu o texto? Aí ele diz assim, porque... Pode passar para o 17, Kaila. Não que procure dádivas. Na sua tradução vai estar assim, não que eu estou procurando ofertas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Passa para o 18. Mas bastante tenho recebido, e tenho a abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. Para quem foi agradável? Para quem foi agradável, irmão? Mas quem foi que comeu? Você entendeu? Quem foi que comeu? E para quem que foi agradável e aprazível? Foi para Deus. Amém? E é tão engraçado que até o índio entende primícia, mas a raça pior para entender é os crentes. Porque até os índios entendem, né? Sim. É incrível uma coisa dessa. Se você for na tribo indígena, lembrei, né? Eu tinha me esquecido disso. Se for na tribo indívida já. Indívida não. Indígena, você vai ver que lá eles praticam primícias. Amém? A melhor oca, a primeira e melhor oca é do Cacique. Amém? A mulher mais bonita da tribo é do Cacique. Ai, obrigada. É verdade. Os melhores pratos, os melhores frutos da colheita dos índios é do Cacique. Os peixes, né, pescados, claro, que vem para o suprimento da aldeia, separa o primeiro para o... Quem aqui teve pai que a mãe tirava o melhor, fazia o prato, e quem era servido primeiro? Porque é primícia dentro de casa. Ele é o sacerdote.
Agora a mulher está comendo, se o marido comer não quer nem saber. Ai, depois ele se vira. É ou não é verdade? Desonra, maldição para sua casa. Toda vez que desonra é praticada, gera destruição. Amém? É real, querido. Você está enxergando primícia dentro de casa? Ó, a Bíblia, agora eu vou pegar num ponto sério. Posso? Pode. Porque você está vendo que primícia toca em tudo. A gente já tocou vida financeira, casamento, agora família. Tudo toca primícia. Ó só. Por que os casamentos eram abençoados antigamente? Porque havia honra. Amém? O marido não era perfeito, mas era honrado. Hoje a geração está destruída porque foi destruída a primícia familiar. Amém? Amém ou não amém? Amém. Ouça bem. O homem foi criado para Deus. O homem primicia para Deus. Porque Deus criou o homem para ele. E a mulher foi criada para o Homem. Logo a mulher primicia para o seu marido, indiretamente primiciando para Quem entendeu o que eu estou dizendo? É assim? Amém ou não amém? Então, olha o que está acontecendo em casa hoje. Na hora do almoço, para começar, nem faz, né? Amarra comida. É comprar verdade marmita. isso? É verdade. Hoje a França primiciou sem querer. Se eu não me engano, foi, né, França? Chegou um refrigerante na mesa, eu ia almoçar, e ela tirou logo um copo para mim. Eu acho que foi isso, foi não? Ou não primiciou? Se primiciou, vai receber a bênção. Se não, já perdeu também. Primiciou? Foi pro Pedro? Fez errado. O Pedro ainda vai ser sacerdote. Mas é verdade ou não é? Mulher não é... o movimento feminista é simplesmente uma tentativa de arrancar as primícias familiar para haver destruição. Ai, mas eu sou crente. Mas você está influenciada sim pelo movimento feminista. Eu vejo dentro da igreja independência feminina, desonra feminina. Amém? E os maridos entrando num ponto de eu não sei mais o que fazer, porque eu não funciono assim. Se não tiver honra, a palavra em Efésios 5:22 diz: honra o teu, respeita o teu marido. É primícia, querido. Primícia. E quem que é abençoado? Quem primicia. Amém? Mas tem marido que é tão vagabundo que ele gosta da mulher feminista. Porque ele vira a mocinha do lar e bota a mulher para ser o macho da casa. Né? Então Isso aqui ataca por dois lados. É tanto para homem quanto é para mulher. Isso vai dar B.O. Não dá certo. Quem entendeu o que eu estou dizendo? Então é primícia sim. Na hora do almoço, no comunhão na igreja. Sabe, essas coisas. Chegou aqui, sei lá, diga alguma coisa aí que você gosta de comer. Chegou aqui creme de cupuaçu. Um creme de cupuaçu, esposa. Separe o maior e o primeiro pedaço para o seu marido. É ordenança de Deus, querido, não é nossa. Amém? Ordenança de Deus. Aí as mulheres, eu não quero, então não casa, mana. Fica solteira. Se você casar a esposa, você vai ter que ser primicista. Isso vai ser bênção para você, não vai ser para o seu marido. O marido vai ser cobrado se ele não for primicista para Deus. Aí tem mulher com a desculpa, né? Ele não faz nada, ele não é nada, ele não ora, ele não jejua, ele não vai para a igreja, eu não vou fazer isso. Você vai perder. Só quem vai perder é você. Quem entendeu o que eu estou dizendo? É forte ou não é? É tenso ou não é? Vou começar a pegar no pé das mulheres. Vai ter comunhão na igreja, as mesonas já estão ali, já não está? Quero ver as mulheres primiciando, querido. Amém? Primiciando. Pastora, eu que sou solteira, primicie o seu pastor. Amém? Até o varão chegar, honre seu pastor. Honre seu pai, seu primeiro seu sacerdote. Pai, seu avô. Tem gente que não primicia para o patrão. Só faz o que é mandado, não primicia para o patrão, não honra o seu patrão. Não chamei Julina e a Rayana, chamei vocês? Dei as instruções de primícias para elas. Vocês vão fazer assim, assado. Não sei se fizeram, se não fizeram, eu já estou cobrando de novo. Vão lá e primiciem. Foi a palavra em código, né? Para o patrão, para quem está gerando para vocês. Amém ou não amém? Sim ou não? Vamos para as histórias agora? E é tão engraçado que quem se move em desonra... Ela irmão, me enrola, ó. Espera. Quem se move em desonra, você pode ver. Todo crente que se move em desonra, ele tem uma vida desgraçada. Meu Deus, é forte. É aquele crente que critica todo mundo, fala mal de todo mundo. Aí você vai olhar a vida dele não presta pra nada, mas ele está preocupado com a vida do outro. Gente, a vida é tão chata que tem que viver a dos outros. Persegue a vida alheia. Sabe? Fala, Deus!
E às vezes, lá no seu trabalho, poxa, você queria uma promoção, você queria um emprego melhor. Irmão, você não está sendo fiel nem no que Deus já te deu. Tu faz de cara feia, reclamando, murmurando, resmungando. Trata o patrão do jeito que quer. Pensa que o teu patrão é teu colega, teu patrão é tua autoridade. Porque é dele que está vindo o salário que paga as tuas contas. Que bota comida na tua casa. Sabe? Então, é um nível de desonra tão grande. Porque a pessoa que se move em desonra, ela desonra pai, ela desonra mãe, ela desonra professor, ela desonra patrão, ela desonra familiares, ela desonra pastor, ela desonra todo mundo. E quando você vai olhar a vida dessa pessoa, a vida é uma destruição. Mas a pessoa acha que ela está abalando, né? Ela se acha, não, eu estou certo, porque eu só vou me submeter quando eu achar alguém perfeito. Inconscientemente é isso. Vai achar, né? Nunca. Vai achar no inferno um perfeito igual você. Amém? Porque não existe. Você é perfeito? Tem alguém perfeito aqui? Tem alguém perfeito aqui? E o que de acho que tu quer que o teu patrão seja perfeito? Teu marido, tua esposa seja perfeito? Teu pastor seja perfeito? Sabe, é uma cobrança ridícula. Isso é questão de burrice espiritual. Amém? Ah, eu não honro a minha mãe, porque a minha mãe, lá em 1973, me deu uma sandalhada na minha canela. E ela não comprou minha Barbie. E ela namorava com um e com o outro. E ela fazia isso, isso e aquilo. Ela traiu meu pai. E ela não sei o quê. Irmão, tu acha que Deus está querendo saber disso? O que a tua mãe fez é problema dela. Quem vai prestar conta com o Senhor é ela. Agora, a honra que você deve a ela é dívida. Aí é você que vai pegar a peia. Porque na Bíblia não está escrito assim, honra a tua mãe se ela foi bacana. Está escrito isso lá? Honra a tua mãe se ela foi santa. Está lá? Está escrito assim, honra teu pai e tua mãe para que você tenha bons dias na terra. Ah, eu não quero honrar. Então, irmão, se você gosta de viver uma vida desgraçada, quem sou eu para mudar a tua vida, amém? Cada um escolhe a vida que quer. Cada um tem a vida que merece. Porque o desonroso vai ter uma vida ruim. Agora, a pessoa que é honrosa, você vai ver a bênção de Deus se manifestar. Até no momento que ele está ali, num problemão, você vai ver a mão de Deus no sobrenatural intervindo por ele. Você entende? Nós aprendemos, né, lá com o nosso pastor que só tem 2 momentos que Judas se manifesta. Sim. Para e pensa agora se tem algum Judas na tua vida. Se você ouvir que, rapaz, fulano é assim, tu já corta laço logo com essa pessoa, amém? Judas, ele se manifesta no seu pior momento, quando você está vulnerável. Ele diz, coitadinho, eu vou ajudar. Coitado do pastor. Você é amigo do pastor. Se eu não dar um prato de comida, o pastor não vai comer. Meu Deus amarrado, do céu, Satanás. coitado. Sai. Vou ajudar ele, coitado, pobrezinho. Né? Ele vai estar lá, Judas vai estar lá. Aí quando Deus levanta, quando Deus derrama a bênção, né? Quando o pastor está bem, ou o patrão está bem. Eu estou falando de pastor porque nós estamos aqui, mas isso serve para qualquer área, tá bom? Aí quando ele ficar bem, ele estiver abençoado, o Senhor fazendo milagres, Judas vai dizer assim, mas por que com ele? Eu mereço mais que ele. Já tem muito, tem que dar para os pobres. Meu Deus! Judas, quando foram quebrar o vaso de alabastro no pé de Jesus, quem foi que pulou lá longe? Foi Judas. Não, isso é muito caro. Olha, já vai jogar no pé desse homem bem aí. Não estava dando honra para Jesus. Guarda e dá para os pobres. É a desculpa do avarento, né? Guarda, não precisa. Isso é um exagero. Honrar esse homem desse jeito. Você vai ver Judas nesses 2 momentos da sua vida. No momento que você estiver vulnerável e no momento que você estiver sendo honrado. Se você vê que você está em honra, Deus está te honrando e tem alguém que está incomodado, retrocando a tua vida, corre, irmão. Chuta aquela laço, porque é um Judas que está plantado dentro do seu relacionamento. Amém? E a Bíblia diz que Judas não era nem que estava cheio de demônio, ele era o próprio diabo, por conta da desonra. O diabo perdia era feio para Judas. É, realmente. Satanás olha para você hoje e diz, rapaz, quando Deus manda parar, eu paro. E tu continua no mesmo, tu é pior que eu. É ou não é verdade? Sim ou não? Já ouvi demônio falar isso para pessoas. Amém ou não amém? Agora vamos lá, agora vamos. Agora acabou. Ótimo. Estamos se alinhando para ministrar junto. Ouça bem, queridos, a Bíblia vai falar de várias histórias onde houve primícia ao sacerdote e respostas, amém? Eu acho que a gente precisa falar de Ana primeiro e a de Elias depois, para finalizar com a palavra profética ou sacerdotal, amém? Olha o que acontece. Ana estava pedindo algo para Deus, sim ou não? O que Ana estava pedindo? Eu sei que você está ficando com sono, cansado, repreende isso aí, isso é espiritual.
nós vamos fazer algo poderoso hoje. Se você chegou até aqui hoje, é porque tem algo que vai ser liberado. Amém? Agora, primeiro você tem que ser abarrotado da revelação da palavra. Quem até aqui já sentiu alguma coisa aí? Já deu um negócio? Levante a mão. Eu só tô vendo a Matinha levantar a mão. Não é possível. Em algum momento houve um toque. Ótimo, o Espírito Santo vai fazer algo na sua vida hoje. Olha, Ana estava pedindo um filho. Sim ou não? A oração dela é: dá-me um filho, senão eu morro. Ana estava pedindo para quem? Ana estava pedindo para quem? E ela, a Bíblia diz que ela ofertava, primiciava no templo enquanto ela orava. Sabe o que acontece? Certa vez ela está lá no templo, balbuciando palavras, e o sacerdote, que era também profeta, chega com Ana e repreende ela, não é verdade? Mulher, não era nem 3 da tarde, está embriagada, quanto tempo não dá para ficar presa nesse teu vinho? Não é isso que ele fala para ela? Aí Ana responde: não, meu senhor, o que acontece é que o coração da tua serva está em angústia. Tenho pedido um filho para Deus, estou procurando ser respondida. Eli, olhando para a petição dela, responde: então seja feito conforme a vontade do teu coração. Detalhe: na sinagoga havia uma parede, um véu separador, que as mulheres ficavam para um lado e os homens para o outro, e o sacerdote só falava com os homens. Sacerdote, em hipótese alguma, falava com mulher nesse período em Israel. Até hoje é assim, na verdade. Só em uma hipótese, quando era para repreender uma mulher no templo. O que Deus fez? Criou uma situação para Ana parecer repreensível, para que ele fosse até ela conversar com ela, para então liberar sobre ela o que ela estava pedindo. Ela estava pedindo para Deus, mas a dificuldade não era Deus dar. Eu não podia dar um filho para ela na hora? Podia ou não podia? Mas não deu. Por quê? Quando nós pedimos um milagre para Deus, Deus vai enviar um profeta para liberar a palavra. Quem entendeu? Quem entendeu? Você entendeu? Você vai ter que submeter o vaso. Sabe Deus tratando o orgulho, soberba, nossas besteiras gospels? Aí, mas eu não gosto desse vaso, não tem dente. Vai ser esse vaso sim que Deus escolheu. Eu não gosto desse vaso, ele fala umas coisas que eu não concordo, não interessa, é ele que carrega a bênção que vai te dar. Amém ou não amém? E 9 meses depois, ela aparece grávida de Samuel, sim ou não? E o que ela fez, pastora? O que Samuel era de Ana? Era as primícias. O primeiro filho que o Senhor me der, eu vou dar para o Senhor. Cresceu no templo, virou o próximo sacerdote. E ela pediu um filho e teve muitos outros, porque houve uma primícia. E depois que ela entregou Samuel, ela teve... Você vai ler o texto, amém? Tem vários outros filhos que o Senhor concedeu, né? E as primícias santificou a vida dela e toda a família. Sabe o que aconteceu lá em Guarulhos agora? Posso contar para você? Tu esqueceu da parte, né? Qual? Para as mulheres entenderem. Naquela época, a pior desgraça para uma mulher era não ter um filho. Porque naquela cultura, naquela tradição, a única serventia de uma mulher era parir. Se ela não parisse, ela não servia para nada. Então, Ana, ela sofria muito. Porque a outra, né, a Penina, ela passava o dia que Deus dá afrontando ela, rindo dela. A pior maldição para uma mulher naquela época era ser estéril. Então, você imagina o tanto que essa mulher chorou e orou. Você acha que ela orou um dia? Chorou um dia? Você acha que foi um dia? Você vai acompanhar na Bíblia, ela orava por muito tempo, chorava e clamava por muito tempo. Né? E a dificuldade de Deus era fazer o profeta colocar a mão na cabeça dela e conceder o milagre. Né? Deus, ele não faz milagres, ele entrega um profeta para liberar desse milagre. A dificuldade de Deus não é fazer, querido. É fazer você encontrar alguém que vai carregar isso e lhe dar. Um verdadeiro homem de Deus ou uma mulher de Deus. Nós somos confrontados em Guarulhos assim, ó. Se você não é um homem de Deus, saia do altar. Não fique com essa conversinha de falsa humildade. Tem um monte de gente com falsa humildade, não tem? E tem pastor que está se perdendo nessa história aí. Pastor dizendo, não, que é isso, eu sou só mais um, sou igual a todos vocês, não preciso ser... Conversa de Satanás. Porque se o pastor é só mais um na igreja, ele não pode estar na frente da igreja, concordam? Se o pastor não é o que mais ora, o que mais jejua, o que carrega a autoridade, a maior santidade, o que mais primicia, o que mais oferta, o que está em primeiro lugar em tudo, ele não pode estar na frente da igreja. Concorda comigo? Sim ou não?
Se o pastor é só mais um, qualquer um pode ser o pastor na igreja. Amém ou não amém? Então não funciona dessa forma. O pastor é o profeta que Deus deu para a igreja, porque Deus não deu igreja para pastores. Deus deu pastores para a dificuldade de Deus hoje em dia é achar um verdadeiro homem de Deus. Se ele acha um verdadeiro homem de Deus, as coisas começam a acontecer. Amém? Isso funciona para todos. Eu estava subindo o monte. Essa parte finalizamos, né? E qual que é a investida de Satanás? Pegar falsos pastores, vagabundos que se dizem pastores e enganar o povo. Porque aí o povo fica com sentimento de frustração, de traição, ofensa. E aí a gente entra naquela máxima, que eu não confio em mais ninguém. Eu não acredito em mais ninguém. Não é assim quando a gente sofre numa área da vida? Se você teve um melhor amigo que te roubou, mentiu para você, você sempre vai projetar isso em outro amigo. Você sempre vai esperar isso da outra parte, né? Então Satanás tem matado as igrejas dessa forma, por engano, né, de falsos profetas. Tem muita gente aqui que já passou por isso. Quem aqui já teve um encontro com um falso profeta? Eu já tive. Corri metros de distância. E fiquei muito tempo frustrada e doente. Estou lembrando do pastor Gessé aqui. E o que eu posso dizer, graças a Deus, é que você tem um pastor que pode pôr as mãos sobre a sua cabeça. Amém? Estou na posição de autoridade. Eu carrego uma bênção sobre você. Amém? Carrego. O que eu falar sobre você vai acontecer, como tem acontecido. Amém ou não amém? Agora o problema não é alinhar os pastores já estão alinhados para liberar. Agora tem que alinhar as primícias. E funciona para todos, inclusive para mim. Estava no monte orando, e quando cheguei no monte, o primeiro dia, depois dessa volta, eu estou orando no mesmo lugar que há 7 anos atrás eu comecei. Amém? E quando pisei no monte, a presença de Deus estava intensa, porque era o próprio Senhor que estava convidando. Amém? Eu estava dizendo, não vou mais subir o monte, eu vou ficar em casa, orar no quarto, assim assado, porque o monte está construindo o almirante, e não dá mais para subir o monte para orar. O Senhor começa a incomodar. O teu lugar de oração é aqui, o teu Getsemane é aqui, o lugar que tu clama, que tu chora, que tu me busca é aqui. Eu quero te de novo aqui, senão eu não te respondo mais. Não tenho mais comunhão contigo. O que foi que eu fiz? Obedeci. No primeiro dia que eu chego no monte, nesse retorno de oração no monte, a presença já estava lá. E eu ouvi nitidamente o Espírito Santo falar assim, ó, a partir de agora, tudo que eu quero que você ore é por almas, por vidas, por salvação de almas. É a primeira máxima dessa volta sua para o encontro. E quando eu comecei a orar, querido, eu começava a clamar, a chorar, e tinha que me esconder, porque fica passando o carro, né, e gente próxima às vezes, sobe o jovem das escolas, e chorando, clamando lá, e o Senhor falando, ore, chore, clame, interceda, eu quero vidas, eu quero salvar, eu estou te dando essa oração, essa intercessão profética, esse ventre, amém, você vai chorar, vai doer a perdição que eu estou sentindo no meu coração, e eu comecei a fazer isso. Só que antes de começar, quem tem crédito com Deus pode cobrar a Deus, se ou não. Amém? Então eu bati o pé e falei, se o Senhor está me chamando para fazer isso, eu também não quero qualquer coisa que seja pouca. Se o Senhor está dizendo para mim orar por almas, eu vou orar por milhares, por milhões. Se é o Senhor que está falando, eu quero isso. Está feito o contrato, não houve um não, então falei, está fechado. E comecei a orar por isso, querido. E chorava, e clamava, e pedia, Deus, estão se perdendo, Deus, essa cidade é idólatra, Deus, e chorava e clamava. Eu pedi para quem? E ninguém sabia disso, nem minha esposa. Era algo entre mim e minhas primícias eram por vidas. A primícia de um pastor tem que ser por vidas, amém? Não estava pedindo nada para mim e nem para qualquer outra pessoa. Estava primiciando E quando a gente chega agora em Guarulhos, o nosso apóstolo, e eu não sabia que seria liberado isso, ele fala, tu serás pastor de milhares, o Senhor te entrega o Pará. Você está entendendo? Foi orado diante de Deus, mas a gente teve que se destacar e passar todo esse perigo para chegar em Guarulhos, porque eu tinha que receber a imposição e a palavra de um profeta. Quem entendeu? Eu vou dizer algo para você, sua vida vai continuar padecendo em todas as áreas, ou uma delas, seja qual for, enquanto você não reconhecer que eu sou profeta sobre a sua vida, que eu sou seu sacerdote, que eu sou seu pastor, amém? E não é algo negativo assim, que está cobrando honra, não! Às vezes está tudo bem, a gente tem uma boa relação, é amigo, sim ou não? E aí há uma confusão das coisas, não, o pastor é meu brother, não. Se você não me reconhecer como autoridade e primiciar em tudo, quem está entendendo o que eu estou dizendo? Eu não vou ter como lhe abençoar. E eu percebi isso, quantas vidas a gente orou, anos,
de igreja e não rompeu até hoje. E eu não estou falando de uma ou duas, estou falando de várias, por conta disso. Porque a própria pessoa vive em desobediência. E um pastor não tem o poder de abençoar aquilo que não abençoa. Exatamente. Aí olha só o que acontece. Essa é a história de Ana, mas também tem a história de Elias, que a gente usou também para fazer. A gente está acabando já, tá? Eu não estou preocupado com o horário. Eu também não, mas só para avisar você que nós já vamos entrar num próximo nível. Elias era quem carregava a palavra, amém? Ele era a palavra de Deus. Tanto é que ele fala, não vai chover por 3 anos e meio, amém? E Deus honrou a sua palavra. E ele vai para o Ribeiro de Queriate. E lá, Cailínia, Amós 3,7 para mim, por gentileza. Não, só Amós 3,7, que é para mim fixar só nisso. Amós 3,7. E aí Elias vai, só que Elias mesmo tinha dito para encerrar o céu, não tem mais chuva. Logo o restante de água que estava no ribeiro ia secar, sim ou não? Então seca. Aí Deus fala com Elias, agora vá para Sarepta de Sidom, que lá eu já ordenei uma viúva que vai te sustentar, amém? Se Deus fala isso para a pastora Helena, ela ia dizer assim, meu Deus, amor, Deus falou comigo. O que foi, amor? Deus está mandando uma véia rica para nos abençoar. Uma milionária. Uma véia da lancha. Tenho certeza. Não, que a gente pensa, se Deus está dizendo, eu vou liberar alguém para te abençoar, essa pessoa tem muitas posses, sim ou não? Sim ou não? E ele vai, só que quando Elias chega em Sarepta de Sidom, que era fora de Israel, ele encontra com a mulher que está colhendo poucos gravetos, porque ela ia cozinhar pouca coisa. E Elias chega e diz, eu preciso de um copo de água, o que já era muito raro, já que não tinha água em Israel, sim ou não? E a mulher diz, ok, eu vou pegar. Mas quando ela está virando para ir para casa, ele diz, eu também preciso de um pedaço de pão que eu tenho fome. Amém? Aí a mulher vira, é o seguinte, a água até que dá, mas pão, o último pão pequeno que nós vamos cozinhar é para mim e para meu filho, depois vamos morrer. Era como que a viúva estivesse dizendo assim, ó, se você não sabe, as minhas vizinhas estão comendo os filhos dela depois que eles morrem, porque a situação está terrível. Canibalismo no meio de Israel. E tem história de que uma dizia para a outra, vamos comer o teu filho hoje e amanhã nós comemos o nosso. Se ou não, situação terrível. E Elias libera para ela o seguinte, vá, conforme eu estou te falando, traga a primícia para mim. Amém? Traga a primícia para mim que Deus vai te abençoar. É eu, não é, pastora? Você quer continuar daqui? Não? E aí a mulher obedece, porque o Espírito Santo toca no coração dela. Não foi Deus que ordenou ela primiciar? E ela vai e faz o pão e entrega para o profeta. E o profeta libera uma. Não vai acabar o azeite da tua vasilha e nem a farinha da tua panela. Eu estou liberando a palavra sobre ti, porque tu primiciou na minha vida. E desde ali não faltou. Israel toda padecendo, crise terrível, mas aquela viúva foi mantida por causa de uma primícia. Gente, é porque o mamon trabalha tanto no coração que já fica pensando, é dinheiro, não era dinheiro. Ela foi preservada na vida dela, na saúde dela, o filho dela, a casa dela, o sustento dela, tudo por causa de uma primícia. Ela ia morrer. Ela ia morrer, ela, o filho, por causa de uma primícia e uma palavra liberada sobre a primícia. Amém ou não amém? Ela ia comer o pouquinho que ela tinha e ia acabar tudo. E várias vezes nós fizemos isso. Sim ou não? Alguém vinha, pastor, está aqui. Uma vez uma mulher lá em Uruará, chegou um profeta falso, infelizmente lá. E esse profeta chegou na casa dela, deu um jeito de esconder alguma coisa, depois contaram isso para mim, né? E aí diz que ele orando, Deus me revela, está em tal lugar, embaixo de um fogão velho. Foram lá e pegaram meio que um trabalho de macumba e não era nada. E ela diz, só tem uma forma de eu desfazer isso aqui. Aí a coitada padecendo disse, como? Tu tem quantos filhos? Ela disse, 16. Se cada um ofertar R$100, eu desfaço. E os filhos desesperados pela mãe, cada um trouxe R$100 e trocou, o profeta orou. E aí a filha trabalhava naquele comércio na esquina de casa, Castanheira. E eu fui lá, e essa filha me contando, dizendo, pastor, e aconteceu isso. Foi mesmo, filho? Já desconfiando. Ela disse, foi. Eu disse, o que aconteceu? Sua mãe foi curada? Ela disse, não, foi piorar, pastor. Eu falei, logo não é um profeta de Deus, senão teria acontecido, mesmo que fosse dessa forma. Ela é verdade. Aí ela falou, o que eu faço, pastor? Leva ela na igreja sexta-feira, que eu vou tirar esse demônio agora. E eu queria pegar esse pastor na reta. A mulher foi, oramos, manifestou, foi curada, liberta. E no finalzinho ela foi desenrolando uma toalhinha que ela tinha. Toda senhorinha tem uma toalhinha, né? Uma toalhinha vermelha que ela tinha e caiu assim, emboladinho, R$10. E ela disse, aqui pastor, para o senhor. Eu falei, não, minha filha, amor de Deus, o que deu na minha cabeça? Ela já tinha sido lesada. E de repente eram os últimos R$10 que ela tinha. E ela ia me entregar.
Elias rejeitou a pequena oferta da viúva que ia morrer. Eu errei com aquela mulher. Poderia ter sido o maior milagre para ela. Sim ou não? Porque a nossa cabeça paraense de cultura desalinhada é essa. Não posso tirar o pouco que já se tem. Mas aquele pouco que já se tem, se for uma primícia, vai gerar a multiplicação naquela vida. Logo, quando eu não aceito, eu estou piorando a situação daquela vida, daquela família, daquele casamento, e não melhorando. Sim ou não? Amém ou não amém? Agora nós vamos fazer diferente. Vamos fazer direito. Inclusive a gente aumentou nossas primícias, né? A primícia entre 4% e 6%, a partir dessa volta de hoje, nossas primícias vão ser 10%, o mesmo valor do dízimo. Porque a mesma influência de Malaquias 3:10. Você vai ser abençoado como primiciar, mas nós só vamos liberar a bênção se nós também formos primicistas. Então, se eu aumento as nossas primícias, eu aumento a bênção sobre nós e posso aumentar a bênção sobre a nossa casa, a nossa igreja, sim ou não? Amém ou não amém? Aí sabe o que acontece, querido? Elias é quem tinha ele tinha a bênção de Deus, ele tinha a palavra de Deus, sim ou não? Tanto é, escute bem, a nação, agora começa um estouro por dentro. Faça assim, ó, no coração assim, ó. Eita, eu estou sentindo a unção. Eu estou carregado, querido. A nação só nasceu porque alguém orou. Amém? Nessa cidade tem gente orando. Eu queria uma igreja verdadeira. Porque a oração de alguém vai liberar profetas para que isso aconteça. Sim ou não? Amém ou não amém? Alguém nessa cidade orou e ainda está orando. Eu quero encontrar um lugar que eu possa desenvolver a minha vida espiritual, que eu possa ter comunhão com o Espírito Santo, que eu possa ser alguém em Deus verdadeiramente, que eu possa fluir na minha vida. Alguém nessa, eu não sei quem foi, pode estar aqui já, mas tem mais gente orando por isso. E Deus, em vez de ir lá com essa pessoa e ativar ela, Ele levanta sacerdotes para começar uma obra tremenda aqui. Alguém nessa cidade está orando, eu preciso que a minha família seja salva. Deus liberou profetas, amém ou não amém? Eu preciso ser curada, os médicos já me desenganaram, eu preciso de alguém que ore por mim. Alguém orou, Deus, igual o Ana orou. Tem gente nessa cidade orando para Deus, e Deus não vai responder elas, vai enviar um profeta para liberar uma palavra. Por isso que a coisa está fluindo. Sabe o que acontece? Depois que Elias passa por tudo isso, ele diz, eu vou para a caverna agora, eu vou desistir de tudo, eu não quero mais ministério, é ou não é? Só que Deus não deixa ele parar. Ele diz assim, ó, ainda tem 7.000 que oram, tu vai ser minha resposta para eles. Amém? Quantas vezes nós quisemos parar? E Deus dizia, todo não dia. Porque tem gente orando, vocês serão minha resposta nessa cidade. Agora, vamos ver se eu estou falando alguma verdade. Eu e minha esposa já fomos resposta em algum momento para a sua vida? Se sim, levante a mão para me saber. Então aplaude Jesus, que vocês têm profetas na casa. E eu estava com essa ideia maligna. Não, de repente vão pensar que eu quero me achar, que eu estou querendo ser muita coisa. Não, querido, passou isso, Satanás está vencido, amém? Eu posso afirmar, nós carregamos a bênção sim. Nós carregamos uma palavra, nós seremos resposta de oração para Santarém e para o Pará, debaixo dessa dimensão. Amém ou não amém? E a igreja toda anda junto, né? Sim, debaixo da mesma bênção. A unção que Deus libera para alguém, para uma pessoa, essa pessoa não é capaz de fazer tudo. Então o que Deus faz debaixo da honra? Ele vai repartir a unção. Todos vocês, todos nós aqui vamos carregar um pedaço dessa unção e cada um vai para um lado. Então aquilo que eu não puder fazer, você vai fazer. Aquilo que você não puder fazer, os seus filhos farão. Não existe isso, levar a unção para o túmulo, aposentar a unção. A unção tem que ir para frente, tem que manifestar a glória de Deus nesse lugar. Amém? E o que nós vamos fazer agora, se em 30 dias não houver resposta na sua principal necessidade, você pode abandonar a igreja, ir embora e dizer... Abandona até Jesus. Você pode. Rasga a Bíblia. Você entendeu o que eu estou dizendo? Nós estamos desafiando sua fé, querido. Porque a gente ficar nessa de ficar cozinhando a banho-maria, né? A gente fica passando a mão na cabeça de demônio. É ou não é? Fica procurando soluções que nunca deram certo e não vão dar. Porque a gente já passou agora a metodologia de Deus. Primícias, que chega para um sacerdote que tem uma palavra que libera. Ponto. Sim ou não? Ponto. Isso de forma específica. Eu não estou falando da parte de instrução, da parte, né, de pastoreio, de apacentamento, de ter um monte de coisa que a gente tem que fazer. Agora, nessa parte, tem uma área aí que está padecendo. Sim ou não? Tem uma área aí que está padecendo. E se eu fosse contar, tem muitos testemunhos que nasceram de uma palavra, uma liberação, uma imposição de mãos. A gente pode contar, né, o nosso desafio. A gente fez um desafio com o Senhor lá em Guarulhos.
depois de ouvir toda a ministração e ver, né, que a gente se identifica muito com o nosso pastor, no sentido que, quando ele começou o ministério, ele tinha uma mala e a esposa dele também. E ele tinha R$3.000 e deu 1.500 pro Lucas começar a trabalhar. Dividiu o salário dele. E ficou com 1.500. Então ele começou o ministério lascado, igual nós dois, que não tinha dinheiro para comprar um ovo, né? Usava roupa doada. E hoje, para a glória de Deus, tudo aquilo que a gente deseja, o Senhor nos dá, né? Tudo. Esse ano é a terceira viagem que a gente está fazendo. Sim. Campinas, Guarulhos. Coisas assim que eu fico chocada, né? Eu até brinquei esses dias para as meninas, que eu ganhei um presente, eu fui lá no shopping buscar. E aí, quando eu fui buscar, eu disse, meu Deus, eu nunca botei um sapato tão caro no meu pé, na minha vida. E eu não ando atrás de sapato caro, mas o Senhor, a Bíblia diz que Ele tem prazer em recompensar aquele que busca Ele, né? Em mimar aqueles que o buscam. Então, se você é uma pessoa que busca a Deus, Ele vai te mimar também. Então, a gente se identifica muito com o nosso pastor, que eles começaram o ministério sem nada, do zero. E hoje está sendo uma influência de salvação, de cura, de transformação naquela cidade. Um reboliço que Deus está fazendo. A gente se identificou bastante com a história de vida deles, né? E ele contando que ele desafiou o Senhor. E hoje ele ensina isso na igreja também. E quando ele falou isso, eu disse, amor, nós vamos pegar isso, vamos botar isso em prática. Se em 30 dias a gente vai cumprir os 7 princípios espirituais, se Deus não responder, fecha a igreja, abandona Jesus, rasga a Bíblia, porque eu quero ver o sobrenatural de Deus se mover, né? E se você for doido igual a gente, quer ver Deus se mover na sua vida também, eu acho que a gente pode abrir, não sei, né? E os 7 princípios a gente até anotou para a gente não esquecer, né? Sim. É caridade, né? Se você praticar caridade durante 30 dias, sacrifício, oferta, semente, voto, primícia e dízimo, se Deus não responder, a área da tua vida que está capenga, abandona Jesus, rasga sua Bíblia, pode ir, porque se você estiver servindo esse Deus, que é um Deus vivo, é impossível a gente não obedecer os princípios do Senhor e a resposta não vir imediatamente. Amém? Aí Satanás já começou a botar alguma coisa na cabeça, né? Igual botava na nossa antes, e a gente padecia. Esse princípio está em João capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida, vírgula, vida em? Perfeito. Vida primeiro, salvação. Tem um monte de gente que já está salvo. Todo mundo aqui está salvo, amém ou não amém? Mas está padecendo, querido. Como pode estar salvo e morrendo de enfermidade em enfermidade? Salvo e a família destruindo. Salvo, sabe, e as finanças... Salvo e devendo para a agiota. Deus o livre, um negócio desse. Salvo e amém ou não amém? E sem paz. Salvo e com ansiedade. Salvo e com depressão. Salvo e com um monte de coisa aí, sim ou não? Então é vida e vida em... A gente não está dizendo que você tem que cumprir isso para ser salvo. Já foi salvo. A suficiência é o sangue de... Mas até ele voltar, você vai padecer um pouco se você não cumprir, se nós não cumprirmos essa prática. Quem entendeu o que eu estou dizendo, pelo amor de Deus? E agora nós estamos sacudindo você. Vamos dar uma reviravolta na vida? Vamos ver esse negócio mudar de vez? Agora eu vou fazer um desafio, querido. É nessas horas que a gente sabe quem está e quem não está com o seu profeta, com o seu sacerdote, amém? E eu quero literalmente desafiar, amém? Desafiar. Não é para ser obrigado, nem faça o efeito manada, amém? Nós queremos fazer uma fila de oração aqui agora e começar a impor mãos, liberar literalmente o que nós recebemos, liberar, amém? Liberar. Como que eu digo assim? Como assim, pastor? Se eu estou ou não estou com o senhor? Porque se você vir aqui com o coração e a cabeça embaixo da minha mão, embaixo da mão da pastora Helena, você está reconhecendo. Eu reconheço a autoridade que está na vida desse homem. Esse é o profeta que Deus colocou sobre mim e eu me sujeito a essa palavra que vai ser liberada. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Aí é fácil fazer aqui, graças a Deus. Alguma vez você já viu o pastor Rafael se envolvendo em escândalo de adultério? Escândalo de roubo? Escândalo de mentira? Qual que é outra coisa que pode matar o ministério de um pastor? Se tem alguém que pode falar agora, pastor, eu sei de um escândalo seu aí que aconteceu, não sei aonde. É outro desafio. Porque se eu estou falando que eu posso abençoar você, eu tenho que ter cacife para isso ou não. Ah, pastor, mas é que eu não concordo com tal coisa. Não interessa. Isso não vai mudar nada, só vai manter cativo. Amém ou não amém? Você entende que nós estamos fazendo um rompimento agora? Porque a gente decidiu, querido, nós vamos avançar, nós vamos para frente. Tem muita gente aí para ser salva, curada, liberta, para a gente ficar, sabe, a banho-maria, com um negocinho que já era para ser resolvido com uma vida de primícia.
Quem entendeu a vida de primícias? Primícia do tempo, primícia das finanças, primícia da família. Tudo na vida precisa de primícias. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero uma música aí, Bel. Pancada, cheia. Você já entendeu que eu vou liberar uma palavra? Você já entendeu que você precisa ser primicista? Cele essa palavra com a sua primícia. Pastor, não tenha uma primícia agora. Pega o envelope, primicie depois. Não sei. Faça alguma coisa. O fato é que você tem que se mover. Qual que é a área que vai ser respondida? Se você não determinar uma área, Deus vai escolher a que está pior. Agora, se você determinar uma área, aquela vai ser respondida e com... como é que fala? Com a adição de todas as outras. Amém? A gente vai abrir o altar, né, para oferta por ordem do nosso pastor. Nós não vamos mais agir com vergonha e com egoísmo, que era o que a gente tinha, né? Então, se a gente já entendeu que nós não somos ladrões, o que quiserem pensar, amém. Agora, quem quiser romper e quiser colocar a vida no altar, sacrifício no altar, a gente já aprendeu que Deus só responde ao altar que tem sacrifício. Que Deus fala na sua palavra, não compareça diante de mim com as suas mãos vazias. Porque às vezes a gente tem a coragem, né, a cara de pau, de abençoar um amigo no aniversário, comprar um presente. Agora, para Deus, não. A gente não honra a Ele de forma nenhuma e quer o melhor de Deus para a nossa vida. Então, hoje o Senhor está nos confrontando como igreja. Para Deus reagir e responder, primeiro eu tenho que dar. Mesmo que seja o último bolinho que eu vou morrer, né? Para que ele venha produzir a abundância na minha vida, na minha casa, na minha família. E você sabe como é que era eu quanto a isso, senhor não? Eu passava sempre a palavra de oferta para alguém. Porque foi liberto, glória a Deus, Jesus. Eu não queria me misturar com um escândalo financeiro. Querido, eu estava matando você sem saber. Me perdoe, eu vou mudar isso. Amém? Amém? 30 dias, testemunhos poderosos serão liberados. Eu estou vendo, escute bem, no início do culto, depois dessa imposição de mão do nosso apóstolo. Por isso que toda vez nós precisamos ir. Toda vez tem uma liberação nova sobre a nação. A primeira foi a palavra profética, lembram? Que gerou a conferência profética. A primeira foi cobertura. A segunda, a palavra profética sobre água, influenciando dentro, né, de água suja. E agora, conquista de território. Nós vamos avançar, nós vamos alterar as estruturas dessa cidade, desse estado. Nós vamos colocar o reino de Deus para se manifestar. Amém, amém ou não amém? Então vamos fazer isso agora. Feche seus olhos. Filhão, aumente esse som. Nós literalmente vamos ficar aqui. Ok? E quem vier pode vir. Eu preciso que tire a câmera. Tire aqui, Juninho. Pode tirar, Rodrigo, por gentileza. Colocar para cá. Venha filmando que ela ainda está transmitindo. Amados, uma palavra dessa magnitude, talvez, não sei quando de novo, mas essa é porque precisa romper. Amém? A gente fez força aí com uma estrutura terrível. Sim ou não? Isso. Os primeiros. Não, fique aqui. Pastor, estou com um casamento arrebentado, primícia. Saúde capengando, primícia. Eu estou com ansiedade, primícia. Depressão, primícia. O que vai mudar, escute, é a oração do seu pastor sobre você. Mas para isso o sacerdote come primeiro, amém? E santifica todo. Isso. O menorzinho é primícia, então tira esse, que não é hora para agora. Aqui que é dízimo e oferta, tá? Biel. São duas.